Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos lá com esse pós-jogo com nossos amigos da Energia 97, onde o Corinthians hoje foi enfrentar o Novo Horizontino e ganhou por 1-0 com gol de Hector Hernandes. Segue aí o vídeo dos nossos amigos. E isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, não deixe de se inscrever, né? Deixa seu like aí também para fortalecer. Segue o vídeo aí. Mas hoje não deu para o Corinthians essa vitória tão elástica no primeiro jogo aí do técnico Dorival Júnior. Lucas, e aí? O que você pode falar sobre essa partida? O Dorival começando a colocar as ideias dele em campo, mas ainda assim um time muito distante daquele, né, que o Corinthians pode ter nos próximos jogos e o que é considerado o time ideal, né, Lucas? O que a gente pôde observar um pouco aí do jogo é que ele vai jogar com a linha de 4 no meio, né? Então acho que ele vai usar muito a questão do pivô, né? Eu não sei se o Yuri às vezes pode acabar perdendo um pouco de espaço, às vezes ele optar pelo Memphis fazendo um pivô que faz um pouco melhor. Mas assim, deu pra respirar, digamos assim, né? Ele vai ter muito trabalho na zaga, é muito passe errado, muita saída de bola errada. O André Ramalho e o Kaká batendo cabeça ali várias vezes, então ele vai ter muito trabalho na zaga. Acho que do meio pra frente ele vai conseguir fazer com mais calma, mas ele precisa urgente arrumar a zaga. E a questão assim, eu preferia o placar do Júlio, né, do que o meu. Eu preferia estar mais otimista, mas pela escalação, a gente também não tomou aquela pressão, não teve susto. Pra mim o resultado foi muito bom do que a gente podia esperar. E você, Júlio? Você estava bastante otimista, mas também você já sabia, já tinha saído a escalação, né? Você já viu que era essa escalação aí, bastante modificada, um time quase reserva do Corinthians. Mas e aí, alguma coisa positiva, algo promissor, digamos assim, com o técnico Dorival? Ou ainda é muito cedo, né, para avaliar esse tipo de coisa? O meu pra cá foi baseado no humano, né? Sabia que não ia ser isso, não. Não deu pra ver muita coisa, muitos reservas hoje, né? E tem que colocar os titulares, ver a formação que ele vai jogar mesmo. Nossa zaga é a parte mais sensível, acho que, do time hoje em dia, tá tomando muitos gols, né? E vamos ver, dá tempo pra ele, sendo que não tem muito tempo, né? Sábado já tem uma pedreira, que é o Internacional. Acredito que vai voltar os titulares, né? Vamos ver o que ele vai fazer com os titulares, qual vai ser a formação. E pra hoje deu pro gasto. Ô Lelê, você acredita que o Dorival estava lá no Maracanã e acompanhou a derrota do Corinthians, acachapante, eu diria, poderia ter sido inclusive 6, 7, né? O Corinthians é um time completamente apático, né, diante do Flamengo. Você acha que isso talvez tenha sido uma espécie de choque de realidade ali no Dorival? Tanto que hoje, a minha impressão, não sei se você concorda comigo, era uma preocupação do Dorival muito mais defensiva do que propriamente ofensiva. Você acha que tem essa correlação, Lelê? Com certeza. Não só o Dorival, né, Rani, mas a gente já vem falando aqui que hoje o principal ponto fraco do Corinthians é a zaga, né? E é uma coisa nova, digamos assim, que vem dos últimos anos, porque a gente sabe que o Corinthians, nas suas épocas mais vitoriosas ali, naqueles anos áureos, né, de 2012, 2015, tinha uma zaga muito consolidada. Aliás, acho que desde 2009, né, no trabalho do Mano Menezes, quando começa ali a saga Mano Menezes, Carille, Tite, era um time muito bem organizado defensivamente. Que até no Mundial de Clubes, né, os europeus lá fazendo a transmissão, nem parece um time brasileiro, porque é muito organizado, né, defensivamente e tal. E isso foi um ponto forte do Corinthians por muitos anos. E aí, depois que o Corinthians começa, de certa forma, a perder essa identidade, eu acho que foi onde começou o nosso principal problema nos últimos anos, né? Porque decidiram que não queriam mais jogar assim, que ia mudar, que ia voltar a jogar igual na década de 90, né? 98, 99, 2000. Mas ali você tinha peças para jogar de uma forma mais ofensiva. Você tinha jogadores com tanta qualidade técnica que não era problema você propor o jogo a todo momento, né? Imagina aquele meio de campo com o Rincon, com o Vampeta, com o Marcelinho, com o Ricardinho. Aí tinha Edilson, Capetinha, Luizão no ataque. Então, assim, nem tinha como você ser um time defensivo naquela época. Era muita qualidade ali. E eu acho que o principal erro do Corinthians foi querer mudar essa forma de jogar sem ter condições para isso, né? Quando traz lá o treinador do Atlético Paranaense, o Thiago, né? Thiago Rock'n'Roll Nunes, né? Isso, Thiago Nunes. Porque vai mudar, por isso que... Aí você traz só o treinador, que tem, de certa forma,
uma analogia diferente ali de enxergar o futebol, um método, né, de tentar ficar mais com a bola, e você não traz peças suficientes para que ele faça isso dentro de campo. E óbvio que não ia dar certo, né? Já estava escrito. E aí, depois disso, foi uma tentativa, assim, se sucederam, né? Vários técnicos, várias questões para tentar arrumar. Só que a gente perde essa identidade de ser um time com a zaga mais sólida, né? Então, a gente tá penando hoje para arrumar essa zaga. E, infelizmente, o time que a gente tem hoje, eu acho que depois das contratações que fizemos, né, no ano passado para brigar contra o rebaixamento, para se livrar do rebaixamento, hoje, de fato, a gente tem um time que ele é um pouco melhor do meio de campo para frente, né, do que a zaga. Hoje a zaga, as peças da zaga, não só a organização, não só o esquema tático, as peças da zaga deixam a desejar. Tanto é que a gente demorou para encontrar laterais, né, que façam jogos regulares. O Mateuzinho tá numa fase muito boa, já vem de alguns jogos que a gente tá elogiando ele aqui, mas ele não tem reserva. E o Angileri chegou agora para resolver o problema da lateral esquerda, porque também era um problema. E aí a zaga, né, os zagueiros realmente continuam sendo problema. Acho que hoje o único zagueiro que é mais confiável, né, que a gente pode considerar sempre titular quando tá disponível, é o Gustavo Henrique. Os outros é assim, ó, joga quem pode, joga quem tá menos pior, entre aspas, né? Então é um problema pro Dorival acertar. Só que o Dorival também não é esse técnico com essa característica de conseguir fechar a casinha, arrumar a zaga. Ele é um técnico que também prefere propor o jogo, manter a posse. E aí, Rani, fica essa questão. Ele tem essa característica de querer propor o jogo, mas ele sabe que ele não pode se expor muito porque a zaga ali vai levar pau. Então hoje ele já entrou com 3 volantes pensando nisso. Vamos tentar manter a bola e tal? Vamos, o Corinthians fez isso no primeiro tempo. Mas eu não vou jogar tão exposto, não. E acabou dando certo hoje, né? Ainda bem. Desses zagueiros aí, não dá pra dizer que nenhum dos dois, né, que atuaram aí como titulares, o André Ramalho e o Kaká, nenhum conseguiu impressionar o Dorival e aproveitar a oportunidade. Diga lá, Sgrilles. Eu acho que na janela internacional de transferências, uma posição que o Corinthians precisa contratar é um primeiro volante efetivo. Um camisa 5. Porque eu não vejo, até falei já isso no tempo de jogo, acho que o Ranieri não é esse cara. E você lembra do São Paulo, ele jogou até na seleção brasileira isso, e o Dorival gosta de jogar com 2 volantes ali praticamente em linha. Então quem vai ser esse cara? Pode ser o Ranieri como um segundo volante e contratar um primeiro jogador de meio campo, além de pelo menos 2 zagueiros, porque o Corinthians hoje precisa não só de um zagueiro, o Corinthians precisa ter uma reposição para jogar ao lado do Gustavo Henrique. E agora eu não sei se ele testou o Charles, se ele testou hoje o Maicon, ou se ele testou também hoje o Alex Santana. Você até pontuou isso no tempo de jogo hoje, e o Wellington Rato era o cara também que ajudava no sistema de marcação também. Tanto que naquele jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, ele colocou esse cara aberto pelo lado direito nos 4 jogadores de meio campo. Não sei se ele busca esse terceiro jogador, e pensando em não ter o Garro, colocar o Carride um pouco mais à frente e ter esse terceiro jogador de marcação, para jogar com 3 volantes. Não sei se era isso que ele pensou hoje. Bom, já tenho ali um Ranieri, eu já tenho ali um Martinez, por exemplo, para o time titular. Eu preciso de um outro volante. Mas qual é o outro volante para colocar aí, pensando no Carride sendo o armador de jogadas sem o Garro? Não sei. Talvez pode ter sido o teste de hoje. A gente vai lembrar, né? A Lelê, ela comentou, quando o Luca entrou, ela lembrou do Corinthians de 2015. Qual que era a escalação do Corinthians? Me lembra que minha memória é ruim. Eu lembro mais ou menos dos jogadores, mas às vezes me falha. O Corinthians de 2015... Era Jadson e Renato, né? Então, era Jadson, tinha o Malcom aberto pela esquerda. O Corinthians também jogava num 4-1-4-1, que foi o sistema adotado hoje. Eu lembro que o Jadson, ele fazia o lado direito. Ele jogava como quase que um ponta, mas era um ponta-meia. Né? De um lado, o Malcom, ele tava do outro lado. Né? E aí, o que o Tite ele buscava fazer naquele time? Porque o Tite, você pode ver, praticamente todas as escalações do Tite, em clubes principalmente, ele sempre coloca, ele gosta muito desse sistema que o Dorival utilizou hoje, e ele sempre coloca de um lado um atacante e de outro um meia.
É muito característico do Tite. Por quê? O Tite ele quer buscar, ele quer o quê? Fortalecer o meio-campo. A gente lembra que teve jogo, não sei se foi a Lelê que comentou hoje, em determinados momentos, ou o Sgrillis, o Ramon Dias ele colocava 4 atacantes. Ele colocava 4 atacantes juntos, Sim, aí o que acontece? 4-2-4. O 4-2-4. Aí o que acontece? Você perde o meio-campo. Aí fica um abismo ali entre a defesa e o ataque. Então eu imagino, não sei se vocês concordam comigo, que o Dorival ele vai fazer isso. Hoje já foi assim. Né? Ele colocou o Breno Bidon aberto pela direita, depois o Charles ali junto com ele, o Malcom, ele era o primeiro volante, e aí tinha o Alex Santana junto com o Thales Magno aberto pela esquerda. E o Héctor Hernandes centralizado. Então eu imagino que o sistema que o Dorival ele esteja pensando para esse início sem o Garro seja esse. Vocês não acham que pode ser isso também, Lelê, Sgrillis? Pode, né? É claro, assim, tá iniciando, né, o trabalho do Dorival. Eu acho que hoje, talvez a principal característica que a gente pôde observar de fazer um pouquinho diferente do que vinha fazendo o Ramon foi nessa saída de bola, inclusive. Né? Ele forçou bastante a saída curta ali com os zagueiros e com os laterais apoiando. Só que eu acho que ele não vai querer manter. Ele fez isso hoje, porque como a gente já falou aqui, ele sabe que essa zaga é um problema. Esse meio espaço ali entre lateral e zagueiro do Corinthians, meu Deus, é um Deus nos acuda. Então, ele não permitiu que os laterais avançassem tanto hoje nessa saída de bola. Ele fez aquela saída mais apoiada. Apesar de curta, de tentar forçar esses passes curtos, atraindo o adversário, era uma saída de bola com muitos jogadores ali, né? Pra, se perder, a gente tem bastante cara aqui pra recuperar. No Flamengo, ele fazia essa saída em 2+2, né? Num quadrado ali. E eu acho que... Só que aí os laterais disparavam. Quem ficava eram os 2 volantes. Pode ser que ele pense nessa saída de bola pro Corinthians também, inclusive, como o Ranieri falou aí. Ranieri, que a gente confunde Ranieri com o Ranieri, né? Utilizando esses meio-campistas, né, Ranieri? Para fortalecer essa saída de bola e também qualificar um pouco, né, o Corinthians aí a propor o jogo. Mas hoje, ele deu aquela cautelada, né? Ele jogou com certa cautela, porque ele sabia que não podia se expor muito ainda. Um time que eu lembro aqui de 2015. Isso, boa, Sgrillis. O Cássio, o Edilson ou o Fagner tinha essa oscilação em alguma parte, né? O Cássio, o Fagner, o Felipe, Gil e o Arana. E o Ralf à frente da zaga. Aí você tinha... Que saudade do Ralf. Nossa. Aí você tinha, às vezes, tô esquecendo alguém aqui, mas é que eu lembrei. Jadson, Elias, Renato Augusto e Malcom. Isso. E o Wagner Love no ataque. Wagner Love na frente. Era isso mesmo. Era isso. Então você vê, que era o mesmo sistema do jogo de hoje, mas com de um lado um atacante, que era o Malcom, que estava começando, do outro era o Jadson. Isso. Porque o Tite tem isso na cabeça dele. O objetivo dele, sempre quando ele coloca um jogador aberto sendo um meia e não 2 atacantes, é o que? Fortalecer o meio campo e dar criatividade. E o Elias e o Renato Augusto ali no meio daqueles 4 jogadores ali. Exatamente, porque o Tite de bobo não tem nada, ele sabe que um jogo você se ganha no meio campo, né? Exato. Então, assim, o Dorival, particularmente, né? Não sei o que vocês acham, vou até perguntar aqui para os nossos amigos do sofá. Começar pelo Júlio agora. Uma dúvida, o Romero ainda não estava em 2015? O Romero estava, mas era banco. Que ele entrava bastante, né? O Romero começou a ganhar ali o espaço em 17, né? Não, 17 ele foi titular absoluto. E, aliás, muito importante na campanha do título, porque ele que cobriu o Arana, também, né? 16 também. Mas em 2015 o Tite também já usava ele, assim, nesse sentido. Porque os atacantes em 15 que ele tinha era Romero, Claudinho, Luciano, Malcom, Luca, tinha o Rildo. Tinha até o Gabriel Vasconcelos vindo do banco de reservas. É que o Lucas chegou, acho que já no meio do ano, né? Que ele veio emprestado do Criciúma. O Lucas veio. Aí você já tinha o Luciano, que entrava no segundo tempo também. Você tinha o Rildo, Claudinho. Até o Lincoln tava nesse time. Tinha até esquecido do Lincoln em 2015. E em 2017, que é com o Carille, que é a quarta força. Lembra que o Corinthians era a quarta força? Sim. Eu tô pegando aqui. Aí já é o Cássio. Rodriguinho. O sistema é o mesmo praticamente. É o Cássio. Aí eu tenho o Fagner na direita, Pablo Balbuena com a Arana na esquerda, Gabriel de primeiro volante, Jadson, Maicon, o Rodriguinho, o Romero
E aí tem o Jô no comando de ataque. Então você vê que é um sistema, o Carille, obviamente, como aprendeu também o que aprendeu com o Tite, ele usava um sistema muito parecido. Mas isso só foi título de curiosidade, né? Pra gente pegar como comparativo. Aqui no Mas era um time que era equilibrado, né, Rani? Era um time que tinha marcação do meio-campo, mas também tinha os caras. É isso aí, pessoal. Corinthians hoje vê mais uma vitória, conquistando essa aí, vitória magra, né? Mas com uma boa vantagem aí em cima do Novo Horizontino. Um gol de Hector Hernanes, isso aí já ajuda bastante. Tanto o nosso time quanto o técnico Dorival, né? Para avaliar um pouco mais, né? Querendo ou não, as pessoas que ele colocou hoje, né? Tendo os titulares, né? Dando descanso, sem Memphis Depay, e o Yuri Alberto também entrando só na segunda etapa aí, né, para auxiliar o time aí. Mas Hector Hernanes foi o craque do jogo, né, marcando o gol da vitória do nosso timão. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Tamo junto, fiel. Até o próximo vídeo e vai, Corinthians!